Olá pessoal, dando continuidade aos nossos assuntos, eu vou utilizar esse momento inicial para nós finalizarmos os assuntos que a gente teria que falar antes da prova, antes da avaliação. Desses assuntos que faltava a gente falar para a prova, eu já havia falado de função inversa e função composta. Então eu vou dar uma retomada nesse assunto, função inversa e função composta, para que a gente possa recapitular um pouco o que são esses dois tipos de função. Além disso, eu falarei de função sobrejetora, injetora e bijetora, que esse assunto eu não tinha falado ainda antes da nossa parada que nós tivemos aí nas aulas presenciais. Bem, para começarmos eu tenho que definir para vocês o que é uma função sobrejetora. Uma função ela é sobrejetora quando o conjunto imagem dela é o próprio contradomínio. A gente havia trabalhado já domínio, contradomínio e imagem, e eu falei para vocês que tinha caso que o conjunto imagem ia ser o próprio contradomínio. A gente viu casos, inclusive, que era a mesma coisa, e tinha caso que o conjunto imagem ia ser diferente do contradomínio. Certo? Então, com isso, dá para a gente classificar a função sobrejetora como sendo aqueles casos em que o conjunto imagem é igual ao contradomínio da função. Bem, isso quer dizer, traduzindo aí para uma linguagem mais simples, isso quer dizer que quando o conjunto imagem é o próprio contradomínio, não sobra elemento no contradomínio. Então a gente pode imaginar uma função sobrejetora como aquela onde não sobra elemento no contradomínio. Bem, aí eu trago alguns exemplos para nós observarmos se é sobrejetora ou não. No nosso primeiro exemplo aí eu tenho uma função do conjunto A no conjunto B. Lembrando aí que o domínio é o conjunto A, que é o domínio é o primeiro conjunto. O contradomínio é o conjunto B, já que o contradomínio é o segundo conjunto. Se vocês observarem o conjunto B, vocês vão perceber que não sobra nenhum elemento nesse conjunto. Se não sobra nenhum elemento, portanto, essa função é sobrejetora. No nosso segundo exemplo, eu tenho aí uma função também de um conjunto A em outro conjunto B. Já disse que o conjunto B, o segundo conjunto, é o contradomínio. E aí observem que o 5 do conjunto B está sobrando. Se sobra elemento no contradomínio, então não é sobrejetora. Exatamente porque sobrou o 5. Pode sobrar ninguém. O nosso terceiro exemplo, eu tenho aí uma função g do conjunto A no conjunto B. Nessa função g, você pode perceber que o conjunto B, que é o contradomínio dela, sobra o elemento 8. Se sobra elemento no contradomínio, não é sobrejetora. Bem, então memorizem aí, função sobrejetora é aquela onde não sobra elemento no contradomínio. Definindo agora a função injetora, vamos lá. Uma função ela é injetora quando você pega quaisquer dois elementos distintos, qualquer dois elementos diferentes do domínio, e esses dois elementos possuem imagens também diferentes. Ou seja, para uma função ser injetora, se você pega dois números diferentes no domínio, esses dois números diferentes têm que ter duas imagens também diferentes. Bem, traduzindo aí para uma maneira mais simples, você pode imaginar uma função injetora como sendo aquela onde não chegam duas ou mais flechas em algum elemento do contradomínio. Ou seja, para uma função ser injetora, não pode no segundo conjunto chegar duas setinhas, chegar duas flechinhas aí relacionando o conjunto. O primeiro exemplo que eu trago é uma função f, também do conjunto A no conjunto B. O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. Observem que todos os elementos do conjunto B que tem alguma seta chegando até ele, que tem alguma flecha chegando até ele, só chega uma flecha. Não tem nenhum elemento aí que chegue em duas ou mais flechas nele. Portanto, essa função f é injetora. O segundo exemplo, também uma função f de outro conjunto A em outro conjunto B. Observando aí o conjunto B,
que é o contradomínio, observem o 8 do conjunto B. No 8 do conjunto B está chegando duas flechas, o que quer dizer que nós temos dois elementos distintos, no caso o 2 e o 3, que têm imagens iguais. Eu não posso ter dois elementos distintos com imagens iguais para a função ser injetora. Portanto, devido aí o 8, que chega dois elementos nele, duas flechas nele, nós temos aí que a função f não é injetora. O terceiro exemplo, essa outra função também de A em B. Observando o conjunto B, vejam que no 2, no 4 e no 6 só chega uma única flecha. Se só chega uma única flecha, então esse exemplo é uma função injetora. Recapitulando, sobre injetora não pode sobrar elemento no contradomínio, injetora só pode chegar em cada elemento do contradomínio uma única flecha. Definindo agora uma função bijetora, essa é a mais fácil de a gente perceber a definição. Uma função ela é bijetora quando ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Então, para você olhar se uma função é bijetora, você vai ter que primeiro olhar se ela é sobrejetora e se ela é injetora. Ela só vai ser sobrejetora quando ela for, ela só vai ser bijetora quando ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Bem, trago aí aqueles exemplos anteriores, só que agora para a gente observar se é ou não bijetora. Esse primeiro exemplo é uma função bijetora, porque ela é sobrejetora, já que não sobra elemento no conjunto B, e ela é injetora, porque cada elemento do conjunto B só chega nele uma flecha. Portanto, se é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, é também bijetora. O segundo exemplo, vejam que esse exemplo ele não é uma função sobrejetora, porque sobra o 5 no conjunto B. Não é injetora, porque no 4 do conjunto B chegam duas flechas. Então, se não é sobrejetora e também não é injetora, não é bijetora, ok? Então, aí não é bijetora porque não é sobrejetora e nem injetora. O nosso terceiro exemplo, a função g, a gente percebe que ela não é sobrejetora, porque sobra o 8 no conjunto B. Ela não é injetora, porque no 7 chegam duas flechas. Bem, se ela não é sobrejetora e se ela não é injetora, então ela também não é bijetora. Só lembrando aí um detalhe, que para que a função não seja bijetora, basta que fale uma das duas definições. Basta que ela não seja sobrejetora ou basta que ela não seja injetora. Não há necessidade de ela não ser as duas coisas ao mesmo tempo. O nosso quarto exemplo, a função f de A em B. Observemos que ela não é sobrejetora, porque sobra o 9 no conjunto B. Ela é injetora, porque cada elemento do conjunto B só chega nele uma flecha. Mas aí, como eu já falei agora há pouco, se ela não é sobrejetora, não sendo sobrejetora, não é bijetora também. Quinto exemplo, a função f de A em B. Como a gente falou agora há pouco, ela não é injetora, porque no 8 chegam dois elementos. Embora ela seja sobrejetora, porque não sobra elemento no conjunto B, mas o fato de ela não ser injetora impede que ela seja bijetora. Portanto, aí não é bijetora. Sexto exemplo, também uma função de A em B. Essa função ela não vai ser bijetora. Por quê? Porque ela não é sobrejetora. Sobra no conjunto B o 1, o 3, o 5, o 7 e o 8. Então, se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Definida agora a função inversa. Seja f uma função de A em B. O que isso quer dizer? Seja f uma função onde o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Essa função f, suponhamos que ela seja bijetora. O que eu vou denominar de inversa da função f, e a inversa da função f eu represento por f elevado a menos 1, vai ser essa função f elevado a menos 1 de B em A. Ou seja, se a função f ela tem domínio A contra domínio B, a inversa dela é
voltando, é o contrário. O domínio é B e o contradomínio é A. Bem, em outras palavras, a gente pode dizer que a função inversa ela desfaz o que a função f fez. A função f vai, a inversa dela volta do segundo conjunto para o primeiro. Bem, uma função que tem inversa, que admite inversa, ela é chamada de invertível ou inversível. E aí um detalhe que a gente deve prestar bem atenção é que apenas as funções bijetoras possuem inversa. Então, se uma determinada função não é bijetora, não faz sentido eu falar a inversa dela, porque ela simplesmente não vai possuir a função inversa. Bem, a nível aí de diagrama, imaginemos aí a função f, vai de A em B, como vocês podem ver. O x1 vai no y1, o x2 vai no y2, o x3 vai no y3. O que vai ser a inversa dela? Vai ser voltando, como eu falei agora há pouco. Vai ser a função de B em A. Lembrando que a inversa dela é representada por f a menos 1. Então, se ela é voltando, o y1 volta no x1, o y2 volta no x2, o y3 volta no x3. Bem, esse primeiro exemplo ele vai mostrar como é que a gente determina a inversa de uma função. Então, a função y igual a 2x mais 4, ela é invertível e eu quero saber o valor da inversa dela. Para a gente calcular a inversa de uma função, é só a gente trocar o x pelo y, o y pelo x, e em seguida isolar o y. Fazendo essa troca, eu terei que x é igual a 2y mais 4. Então, jogo 2y para o começo com sinal trocado, menos 2y. Jogo o x para o segundo membro com sinal trocado, menos x. Para isolar o y, então, pego o menos 2 que está multiplicando o y, passa dividindo o menos x e o 4. Feita aí a divisão, menos x sobre menos 2, menos e menos dá mais, então vai ficar x sobre 2, e 4 dividido para menos 2 dá menos 2. Essa aí é a inversa da função que eu queria. Portanto, a inversa da função y igual a 2x mais 4 é a função y igual a x sobre 2 menos 2. O segundo exemplo, seja f de x igual a menos x mais 5, uma função invertível. Então, a função tem inversa. Determine f a menos 1 de x. Lembremos que essa denominação f a menos 1, ela não é uma potência. Essa denominação se refere à inversa da função. Então, eu quero saber quanto é a inversa da função f. Para facilitar, eu vou colocar, em vez de f de x, eu vou escrever y igual a menos x mais 5, que nós sabemos que é equivalente. Agora eu faço a troca do x pelo y e vice-versa. Fazendo a troca, ficará que x é igual a menos y mais 5. Para a gente isolar o y, é só jogar o menos y para o começo com o sinal trocado e jogar o x para o segundo membro também com o sinal trocado. Então vai ficar y igual a menos x mais 5. Portanto, eu tenho que a inversa da função f de x igual a menos x mais 5 é a função y igual a menos x mais 5. O terceiro exemplo, uma questão que foi do vestibular da Fundação Santa Casa de São Paulo. Se f a menos 1 é a função inversa da função f. Essa função f de R em R. O que é isso? Uma função f onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. A função f é definida por f de x igual a 3x menos 2. Então, f a menos 1 de menos 1 vale quanto? O que é isso? Então, a inversa da função f, tomando a imagem do elemento menos 1 por essa inversa, quanto é que vale? Bem, se eu quero a imagem do menos 1 na inversa da f, eu tenho que primeiro saber quem é a inversa da f. Então, para determinar a inversa da f, eu vou escrever ela utilizando o y, vai ficar y igual a 3x menos 2. Troca agora o x pelo y e vice-versa, fica x igual a 3y menos 2. Isola o y, para isso então pego o 3y, trago para o começo negativo, pego o x, jogo para o final, para o segundo membro, negativo também.
Então, menos 3y é igual a menos x menos 2. Pega o menos 3, está multiplicando, passa dividindo. Então, y é menos x sobre menos 3, menos 2 sobre menos 3. Já que menos e menos é mais, então vai ficar y igual a x sobre 3 mais 2 sobre 3. Isso quer dizer que a inversa da função f é x sobre 3 mais 2 sobre 3. Bem, mas não acabou ainda não. Eu não queria a inversa da função f. Eu quero a imagem do menos 1 nessa inversa. Então agora eu vou pegar onde tem x na inversa, vou substituir o menos 1. Vai ficar a imagem do menos 1 na inversa, será igual a menos 1 sobre 3 mais 2 sobre 3. E aí nós temos uma soma de frações com denominadores iguais. É só eu juntar o de cima, repetir o de baixo. Juntando o de cima, menos 1 mais 2 dá 1, e repete o de baixo, que é 3. Portanto, f a menos 1 de menos 1 é 1 sobre 3. Daí, então, a resposta correta, letra E. Bem, vamos agora passar para a parte de função composta. Considere duas funções, uma função f e uma função g, tal que a função f é de A em B. O que isso quer dizer? A função f, o domínio é A, conjunto A, o contradomínio, o conjunto B. A função g, ela vai de B em C, o que quer dizer que o domínio da B, o domínio da função g é o conjunto B, o contradomínio da função g é o conjunto C. Bem, o que eu quero saber, o que eu quero determinar, é uma função h, tal que essa função h, ela vá direto de A em C. Observem que eu ligo de A para B e eu ligo de B para C. Certo? O que eu quero na função h é que ela não passe pelo B. Eu quero que a função h ligue logo diretamente do A para o C. Bem, é isso que eu estou querendo. Ó. Na imagem dá para a gente perceber. Eu quero relacionar o conjunto A com o conjunto C sem passar pelo conjunto B. Bem, a função que vai ligar o conjunto A no conjunto C sem passar pelo conjunto B, a minha função h, ela é chamada de composta de f e g. Certo? A composta de f e g, ela é representada de duas maneiras. Ou você escreve g bola f, que eu leio g composta com a f, ok? Ou você escreve, entre parênteses, aí no final do parágrafo, g de f de x, colocando aí dois pares de parênteses. Tanto faz você representar a composta com essa bolinha no meio, entre as funções, como representar a composta utilizando parênteses. Qualquer uma das duas notações vai ser a composta de duas funções. Bem, definido o que é a composta de duas funções, então agora a gente vai fazer um exemplo para a gente perceber como é que eu calculo a composta de duas funções. Então consideremos aí as funções f de x igual a 2x, e a função g de x igual a x mais 4. Eu quero saber na letra A, f de g de x, ou seja, a composta da f com a g. Como é que se determina a composta? Se eu quero a composta da f com a g, é só a gente pegar a função f e onde tem x, colocar a função g. Essa é a estratégia. Pega a função f, no lugar que a função f tiver um x, coloca a função g. Então vai ficar f de g de x igual a 2 vezes g de x. Como a função f é 2 vezes x, no lugar do x eu coloquei g de x. Agora substitua. Lembrando que a função g de x é x mais 4, então vai ficar 2 vezes x mais 4. Distribuindo aí, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 4 dá 8. Então, f composta com a g dá 2x mais 8. Na letra B, eu quero g composta com a f. Então é só a gente pensar de maneira equivalente. Eu pego a função g, onde tiver x, eu coloco a função f. Então vai ficar g de f de x igual. Na função g, ela é x mais 4. Então no lugar do x, coloque f de x, repete o mais 4. Substitua o f de x por 2x. Então g de f de x vai ficar 2x mais 4. Está aí então a composta da g com a f.
Bem, como a gente pode observar, a composta da F com a G não deu o mesmo resultado que a composta da G com a F. Então a gente pode perceber que nem sempre você pode trocar a composição de função. Nem sempre você pode permutar a composição de funções. Nem sempre F composta com a G é igual a G composta com a F. Nem sempre são a mesma coisa. Vai haver alguns casos em que vai haver a igualdade, mas não é em todos. Próximo exemplo. Uma questão do vestibular da Mackenzie de São Paulo. Sejam F, a função dada por f de x igual a 2x menos 1, e G, a função g de x dada por x mais 1. Então, g de f de 2 é igual a quanto? O que é que eu faço? Eu quero a imagem do 2 na composta da g com a f. Então, primeiro eu vou calcular a composta da g com a f, como a gente viu agora há pouco. Eu vou pegar a função g, onde tiver x, eu vou colocar a f. Então, g composta com a f de x vai ser igual a f de x mais 1. Eu peguei a função g, que era x mais 1, no lugar do x coloquei f de x. Agora eu substituo o f de x, eu substituo por 2x menos 1 mais 1. Dá para eu cortar menos 1 com mais 1, vai ficar g de f de x igual a 2x. Como eu já determinei a composta da g com a f, agora é só eu pegar onde tem x e substituir por 2 para eu calcular a imagem dele. Então vai ficar g de f de 2 é igual a 2 vezes, no lugar do x coloco um 2. Lembrando que 2 vezes 2 dá 4, então g de f de 2 é igual a 4. Logo a resposta correta é a letra D. Bem, assim a gente finaliza a teoria geral de funções. Com isso vocês já viram todos os assuntos que são necessários para a nossa avaliação. A aula de hoje finda por aqui. Mando para vocês resolverem a avaliação e aí amanhã a gente continua com o nosso próximo tópico, já entrando aí na parte mais específica de função. Portanto, procurem aí fazer a prova da melhor maneira possível. Bons estudos a todos e até amanhã.